estão os nobres fidalgos? Eu sou o Henrique San e hoje a gente vai fugir de lagartos gigantes. A gente vai ver feras que escaparam das suas jaulas. A gente vai ver o Samuel Jackson sem o braço. Eu tô falando de Jurassic Park, esse clássico de 1993. É um filme que dispensa toda e qualquer apresentação. Toda pessoa que estava viva desde 1993 no planeta Terra já ouviu falar de Jurassic Park, já curtiu com os dinossauros, já entrou talvez na dinomania que tomou o mundo de assalto. Tá? Jurassic Park, na minha opinião, é a última grande revolução do Spielberg para o cinema. Tá? Com certeza ele tem outros filmes maravilhosos que ele fez depois, Lista de Schindler, Soldado Ryan, mas eu acho que foi a última vez, a última grande vez que o Spielberg revolucionou, tá? Que ele trouxe realmente uma revolução. Ele já vinha, né, de uma série assim, de sucessos, de coisas estrondosas, né, que depois viraram influência para muita coisa que veio depois. Então daí que eu falo assim, né, dessa revolução que ele trouxe. Ele veio de Tubarão, que é considerado, eu acho, o primeiro grande blockbuster, né, do cinema. Ele veio de Contatos Imediatos do primeiro grau, do terceiro grau. Né, passou de série já. Indiana Jones, claro, né, ET. Tá? E até que ele chegou em 1993, ele fez a gente se maravilhar. Fez a gente pular da cadeira, fez a gente se assombrar, fez a gente acreditar finalmente nos dinossauros na tela. É uma trama que vocês já sabem, tá? Vamos só recapitular um pouquinho. A gente tem três personagens, três cientistas que vão visitar um parque que está sendo construído. Eles são convidados pelo dono do parque, né? O John Hammond, o papel que foi oferecido para o Sean Connery, mas o Sean Connery, eu acho que naquela época ele já não estava sem saco. Já estava sem saco, eu acho que na realidade o Sean Connery está sem saco desde a época do James Bond. Acho que ele nunca teve saco, para falar a verdade. Tá? E o John Hammond ele é interpretado por um velhinho muito simpático, chamado Richard Attenborough. Tá? Olha só, ele é o cara que dirigiu Gandhi. Tá? Fez o papel de Papai Noel, tal. E ele é o dono do parque. Pelo que eu vi ali, ele foi meio que criado como um Walt Disney sem freio, irresponsável. Tá? E aí, os três cientistas são dois paleontólogos, que é o Alan Grant, vivido pelo Sam Neill, a Ellie, que é a Laura Dern, né, a atriz, e o maravilhoso, excêntrico, malucaço, carismático ao extremo, Jeff Goldblum, que é o cara do meme, né? Tem um meme dele aí do Jurassic Park que é muito bom. Tá? E o Samuel Jackson no começo de carreira. Ele tá lá. Não tem um fim dos mais aprazíveis. Tá? Por que Jurassic Park é tão importante, eu acho, assim, para o cinema? Eu acho que principalmente pelos efeitos especiais. A história, a gente sabe bem, os dinos fogem, perseguem as pessoas, tal. Rola uma treta lá naquele parque. Antes do Jurassic Park, os dinossauros eram feitos de outras formas. Tá? A gente tem, olha só, 1914 já tinha é um desenho animado, mas envolvia gente até, que é Gertie, o dinossauro. Pô, é maravilhoso, tem aí domínio público, YouTube barbada de ver. Foi todo animado por um cara. Tá? E ele corria os Estados Unidos apresentando isso aí. Ele fazia um truquezinho porque é muito legal. Tem uma parte que ele aparece junto com o dinossauro, ele interage com o dinossauro. E ele fazia uma brincadeira ao vivo com as pessoas que estavam assistindo, que ele caminhava pela frente da tela e sumia, e nesse momento ele aparecia na tela. Sabe? Uma coisa muito esperta, assim, muito inteligente para a época. A gente teve depois O Mundo Perdido, que aí a gente já entra dos dinossauros feitos por stop motion, né, que é a técnica aquela que a gente conhece, que dos bonequinhos, assim, mexe um pouquinho, tira foto, mexe um pouquinho, tira foto. Então, O Mundo Perdido é de 1925,
trazia efeitos de um cara que é um mágico do cinema chamado Willis O'Brien, que também fez os efeitos King Kong, né, de 1933. O King Kong, em 1933, ele luta com um tiranossauro. Então tem dinossauro de novo aí na função. Na década de 40, fizeram um filme chamado 1.000.000 de Anos Antes de Cristo. E aí tem também outro jeito de fazer dinossauro, só que esse é infame. Pegaram uns lagartinhos, colaram umas quilhas, colaram uns espetinhos nos dinossauros, né, nos lagartos, botaram os lagartos para brigar. A ideia é completamente estúpida e descabida, que hoje em dia jamais iria adiante. Mas na época eles acharam que era uma boa ideia, até para cortar custo. E os coitados dos lagartos, tem uma cena que um jacaré mata um lagarto e tal. Então, uma coisa que jamais colaria hoje em dia. Então ficava nessa assim, né? Pulando stop motion, quem tinha dinheiro, quem não tinha fazia com bicho. Eu me lembro também de 1985, da década de 80, que eu gostava muito, que era Baby, o Segredo da Lenda Perdida, que o pessoal vai para a África atrás de uma lenda lá, é uma lenda mesmo, tá? Se a gente procurar o Mokele, ele é uma lenda das selvas do Congo lá tal, e eles acham lá uma família de dinossauros pescoçudos, né, os brontossauros, e aí eu acho que é feito por boneco tipo Muppets, assim. Tá? Até então era o máximo assim, que a gente tinha. Até que o Spielberg descobre que é possível fazer os dinossauros digitais. Então, tá, vamos abrir um hiperlink aqui. Essa história do Jurassic Park, ela vem de um livro, tá? De um livro de um cara chamado Michael Crichton, que tem outros livros que deram origem a filmes. Westworld é dele. Tem um filme com o Hugh Briner, né? E tem um seriado mais recente, né, que a gente conhece, que é Westworld, que também tem uma temática de parque, até interessante, né, como ele gostava desse tipo de coisa. No livro Jurassic Park, que é um livro que, confesso que eu devorei muito rápido, porque ele é muito fácil de seguir a história, ele vendeu essa história no argumento, tá? Ele vendeu ela no rascunho, quando ele tinha uma ideia. O livro não estava escrito. Ele vendeu para o Spielberg, olha o calhamaço. Ele vendeu para o Spielberg quando ele tinha ideia sobre o que ia ser. E o Spielberg disse, vamos fazer esse filme porque vale a pena. Eu não quero que outro faça. Tá? Eu quero fazer esse filme aqui, baseado no livro Parque dos Dinossauros. E assim foi feito. Para fazer isso, o Spielberg disse, não pouparemos esforços e nem dinheiro. Vamos usar o melhor da tecnologia que existe na época. A gente já vinha de algumas coisas interessantes nos anos antes, 2 anos antes a gente teve o Exterminador 2, Terminator 2, né, que tinha uns efeitos digitais muito impressionantes, assim, revolucionários mesmo. Só que o Spielberg, para os closes, ele usou animatrônicos, né, uns robozinhos que são bem legais, assim, que eu acho que faz uma boa diferença, assim. Para a segunda técnica que ele usou, eles testaram stop motion, o tiranossauro se mexendo em stop motion e tal. Não ficou legal, ficou tosco. O pessoal nessa época já estava mais exigente, né? Não queria mais um visual de antigamente. O Spielberg já estava meio desenchavido, até que um pessoal lá de uma empresa de efeitos digitais fez uma animaçãozinha curta com um tiranossauro se mexendo e mostrou para o Spielberg. O Spielberg disse, é isso, vamos por aí. E o resto é história. A gente tem realmente o tiranossauro, os velociraptors até hoje. Eu acho que do primeiro filme eles são insuperáveis, porque depois o pessoal ficou meio preguiçoso com a tecnologia, eu acho, e aí ficou tudo digital. Aí tem uma coisa que ajuda até a gente a acreditar nos dinossauros serem realistas, porque a gente nunca viu um dinossauro se mexendo. Tá? No filme eu acho que é uma mistura de lagarto com galinha, assim, sabe? Mas a gente não tem uma comparação. Humanos, por exemplo, quando eles fazem todo digital, parece uns bonecos de borracha. A gente pode ver nos filmes da Marvel, aí, quando é de longe, tu vê que é umas coisas meio estranhas, assim, não convence. Né? Mas no Jurassic Park, convence. Tá?
o filme deu origem a uma febre de dinossauros. A gente tem uma trilha do John Williams, que é também, eu considero, uma das grandes obras, né, do John Williams. Talvez a última, Harry Potter também, mas para mim, né, para o meu paladar, essa é a última grande, assim, que tem um tema, né, sobre os personagens. Quando se fala em dinossauro, quando aparece dinossauro hoje na tela, tu imagina tocando a trilha do John Williams. Tá? E, cara, o mundo foi tomado de assalto pelos dinossauros. Tá? Onde a gente olhava era dinossauro. Por exemplo, álbum de figurinhas. Tá? Eu nunca completei um álbum de figurinhas na minha vida. Mas esse aqui eu cheguei perto, porque o álbum vai seguindo a história, né, passo a passo, tal, fotos dos personagens, tal, e tu vai relembrando, porque naquela época era difícil tu pegar depois em VHS e tal. Ah, olha só, tri barbada pra criança, né? Olha aqui, ó, a cena do Dennis Nedry tomando um cuspão do Dilophosaurus na cara, todo errado, venenoso. Isso aqui é só uma pequena amostra, né, do que foi o Jurassic Park. Na época, ele foi a maior bilheteria de todos os tempos. Foi passado depois, eu acho, pelo Titanic. Tá? Então, tá, a gente vai pro bazar. Tá? Eis que Henrique Sam, ó, surpresa. Eis que Henrique Sam escreveu um conto, escreveu uma historinha, que é uma homenagem às histórias de aventuras do Júlio Verne, As Minas do Rei Salomão, essas clássicas histórias de aventura, assim, de expedições. São dois cavalheiros que têm profundo desprezo um pelo outro e que vão para a África à procura dos últimos Dodos. Está disponível na Amazon, tá? Formato Kindle. Essa imagem aqui é meramente ilustrativa. Quem sabe mais adiante a gente imprime, né, esse conto. Pode baixar o aplicativo da Kindle para Apple ou para Android. Se não quiser baixar, manda um direct aí que a gente conversa, na boa. Tá? Lembrando também no canal da Bá, os livros e filmes da Bá, né, com frequência aí com histórias de terror. Tá? Vou deixar então vocês com uma sabedoria muito profunda, que diz assim: comer ou ser comido só depende do tamanho da galinha. Até logo mais, buenas!